Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Carla Francini, neuropsicopedagoga, especialista em avaliação do neurodesenvolvimento. E nesse espaço, nós falamos sobre desenvolvimento infantil, superdotação e estratégias práticas para ajudar nossas crianças a crescerem de forma saudável. Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais desafiadores e muitas vezes invisíveis da superdotação na infância, que é a hipersensibilidade sensorial. Você já percebeu que seu filho se incomoda muito com barulhos, etiquetas de roupas, cheiros ou até luzes? Ele parece perceber o mundo de forma mais intensa? Então, esse é vídeo para você. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outros pais que precisam dessa informação tão importante. Então, aqui eu comecei a nossa apresentação deixando aqui o tópico da aula de hoje, que é a sensibilidade sensorial, quando o mundo é demais para a criança superdotada. Okay? Então, a gente vai entrar nesse mundo da superdotação com uma visão da neuropsicopedagogia, ok? Então, no vídeo passado, a gente viu sobre algumas características ou as manifestações principais da superdotação até os 6 anos. E hoje a gente vai entrar mais profundamente na primeira e nos próximos vídeos nas outras características que a gente apontou na aula 1. Então, hoje especificamente a gente vai falar sobre essa sensibilidade sensorial, ok? Então, o que é hipersensibilidade sensorial? Então, a hipersensibilidade sensorial acontece quando o sistema nervoso da criança capta estímulos do ambiente com mais intensidade do que o esperado. Isso quer dizer que sons, toques, cheiros, luzes ou movimentos que parecem normais para a maioria das pessoas podem ser extremamente incômodos para a criança superdotada, tá? Então, para fazer assim uma ilustração, é como se o cérebro dela tivesse o volume do sentido sempre no máximo. Então, imagine a gente viver num mundo, né, onde tudo é mais forte, mais barulhento, mais brilhante. Isso incomoda quando a gente não tem ainda o discernimento para a gente controlar essa sensibilidade, né? Quando a gente não consegue cancelar algumas sensações. Então se torna um pouco excessivo demais, por assim dizer, não é verdade? E por que isso acontece em crianças superdotadas, né? Por que será? Então, a superdotação, ela envolve não apenas a cognição elevada, mas ela também envolve uma maior sensibilidade, né? Então, generalizada, por assim dizer. Então, segundo a teoria das over-excitabilities de Dabrowski, que seria a superexcitabilidade, as pessoas superdotadas tendem a ser mais sensíveis em várias áreas, e a parte sensorial é uma das principais. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa superexcitabilidade, nessa teoria de Dabrowski, ele descreve 3 tipos, que seria a emocional, a intelectual e a imaginativa. Ele observou, né, com os estudos, que indivíduos com altas habilidades e superdotação frequentemente apresentam níveis elevados dessas superexcitabilidades. Esses indivíduos podem experimentar emoções de forma mais intensa, ter uma imaginação vívida e buscar constantemente conhecimento e compreensão. Então, eles estão sempre acelerados, por assim dizer. Mas será que isso tem algum impacto no nosso conhecimento? Bom, ela tem sido bastante aplicada quando a gente está falando no campo da superdotação. Quando a gente está falando de superdotação, a gente normalmente busca Dabrowski porque ele tem nos dado uma luz, né,
com relação a essas características. Então, ele ajuda a gente a compreender as necessidades emocionais e psicológicas desses indivíduos com altas habilidades, das crianças aqui que é o nosso foco dessa aula. Ele enfatiza que a experiência da superdotação não é apenas sobre habilidades cognitivas, que muita gente acha que só a parte acadêmica. Então, a habilidade com números, com letras, então é isso que é o fator predominante na superdotação, mas não é. Então, ele mostra para nós que a intensidade das experiências emocionais e a busca por autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal também é uma característica bem marcante na superdotação. Então, resumindo aqui, para quem não conhece ele ainda, ele foi o pioneiro a explorar o desenvolvimento da personalidade e relacionar a superdotação. Então, assim, ele explorou toda essa área da personalidade e ele buscou indivíduos superdotados para fazer esse comparativo. E ele destaca, então, a importância da superestabilidade e do processo de desintegração positiva como caminhos para o crescimento e a autodescoberta. Então, assim, esse sensor de estímulo elevado, ele pode vir junto com a inteligência precoce e com esse emocional intenso, tá? Aí uma dica aqui, né, para nós pais, professores e tudo mais. Quando a criança ela faz manha, faz birra, parece que é uma frescura, não é aqui falando sobre a criança superdotada. Então, toda essa carga emocional que ela coloca nas coisas é a intensidade que ela está percebendo do mundo ao redor dela, né? Essa forma diferente dela perceber o mundo. Então, a gente não pode achar que isso é uma frescura. A gente tem que validar, mas claro, com cuidado, tá, gente? Porque às vezes validar ela tem sido usada de uma forma meio equivocada. Eu acho que quando você está validando o sentimento de alguém, você está mostrando para essa criança que ela tem apoio, que você está ali para apoiar ela, que você está ali como um porto seguro. Então, ela não precisa ficar necessariamente muito estressada, porque ela tem com quem contar. Eu acho que esse é o apoio que a gente precisa dar para a criança superdotada nesse momento. A gente está falando aqui de crianças até 6 anos de idade, tá? Então, assim, ela se sentindo protegida, esse é o melhor apoio que a gente pode dar. Então, quando ela entra em crise, não acelere ela, abrace ela, diga tá tudo bem, a mamãe tá aqui, a prof tá aqui, quem estiver com a criança no momento, acalente ela, faça com que ela relaxe, com que ela se respire, para que se torne uma coisa, para que a gente consiga estar equilibrando e estar fazendo ela entender que ela pode controlar esses impulsos. E como a hipersensibilidade pode se manifestar? Então, quais são as características, né? Como que a gente pode estar percebendo isso nas crianças, né? Então, a primeira coisa que a gente pode estar analisando ali é o toque. Então, por exemplo, ela vai evitar certos tecidos ou etiquetas, ela não gosta de corte de cabelo ou de banho, então, assim, ela reluta para ir no salão, né, cortar cabelo, ela não tolera sujeira na pele, ela quer sempre estar lavando a mão, ou ela não consegue andar descalça, ou ela não pisa na terra ou na areia. Então, assim, são características do toque, né, dessa hipersensibilidade, quando algo toca na pele dela. Também a gente tem a parte da audição, então ela cobre os ouvidos com barulhos normais, chora com festas ou aspirador de pó, se assusta com sons inesperados. A parte do olfato também, ela vai reclamar de certos cheiros que às vezes a gente não percebe e ela vai perceber. Reage mal a perfumes, então muitas crianças não suportam o cheiro de perfumes, sabonetes, cheiro de comida, então por isso ali vem também essa parte às vezes, dela negar, né, um alimento,
justamente por conta do cheiro, às vezes nem a textura, às vezes é mesmo o cheiro. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso, tá? E prestar atenção para a gente ir detectando esses pequenos detalhes que às vezes passa até despercebido. Também a gente tem a parte da visão. A criança superdotada, muitas vezes, ela evita a luz forte ou reclama de ambientes muito iluminados. Ela se irrita com ambientes visualmente poluídos, então se tem bagunça, se tem muita placa, se tem muito estímulo. Então, quanto mais clean for o ambiente, inclusive de estudo para ela, é melhor, não dá tanta distração. Também o paladar, né, que a recusa de alimentos por conta da textura, igual eu falei, então às vezes não é nem por conta só da textura, pode ser por conta do cheiro também, então, ou as duas coisas associadas, então, a gente também tem que prestar atenção. E pode ter, e muitas vezes tem, ou a grande maioria, vamos por aqui, tem seletividade alimentar extrema, então assim, de recusar ser difícil a introdução alimentar, né? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes e para a gente buscar ajuda, tá? E você, me diz aí, você fazia ideia que isso era assim? Eu, para ser sincera para vocês, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não fazia ideia. Eu relacionava todas as características que eu li aqui para vocês com os transtornos. E como isso afeta o comportamento e a rotina da criança? Então, isso pode afetar bastante. Então, a irritabilidade em ambientes cheios, então ela fica muito irritada, ela não quer, ela, ela gosta de uma coisa mais calma, uma calmaria, tá? Ela vai ter dificuldade de adaptação escolar, porque muitas vezes ela vai se sentir perdida ali no meio daquela turma, tá? Eles vão estar brincando de uma coisa que para ela não faz sentido, ou eles vão ser muito barulhentos, ou eles vão gritar, ou eles vão empurrar, ou eles vão. Então, assim, a dificuldade da adaptação escolar é bastante preocupante também. Ela vai ter explosões emocionais após exposições sensoriais, então ela pode, por conta dessa emoção muito aflorada, essa sensibilidade muito aflorada, ela pode ficar muitíssimo irritada, então ter esses picos, né, de explosões. Ela evita também certas brincadeiras ou atividades que envolvam sujeira, ruídos ou agitação, como eu falei, né? Então a criança normalmente ela gosta de coisas mais tranquilas, mais calmas, então pode acontecer dessa evitação. Então, ela não gosta de gente, por exemplo, ela não socializa. Às vezes não é nem isso, é por conta do estilo da brincadeira ou da atividade. E ela tem essa percepção muito grande. Então, essas crianças, elas não estão querendo controlar o ambiente por teimosia, né, ou por desafiar o adulto ou a regra ali, não. Ela está buscando proteger-se de estímulos que são avassaladores para elas. Então, muitas vezes, a gente acha que é TOD, que a criança está sendo teimosa ou ela está sendo desafiadora, mas não é. Às vezes é justamente ela está buscando se autorregular ali para que ela não sofra tanto. E ela acaba sofrendo, né? Porque ela ainda não sabe, é muito pequena. E o que os pais podem fazer para ajudar então essa criança? Entender que não é manha, primeiramente. Então, não é manha, gente, que essa criança está fazendo. Isso está incomodando muito ela. Então, sempre validar o desconforto da criança sem julgar ela. Dizer frases como: eu percebo que esse som te incomoda, vamos procurar um lugar mais calmo. Abraçar a criança, dizer que está tudo bem, que ela pode pensar melhor, que você está ali para ela, tá? Então, isso é muito bom, importante. Também a gente pode ajustar o ambiente quando possível. Roupas sem etiqueta ou com tecido mais macios, evitar ambientes super estimulantes, ter fones abafadores de som em locais barulhentos. Então, por exemplo, se a criança tem muita sensibilidade ao som, compra um fone de ouvido para ela, deixa ela ir para o local, né, com o fone,
isso vai ajudar ela se autorregulando ali naquele momento, né? E conforme você for trabalhando isso com ela também vai melhorando, vai se habituando, né? Deixa assim, por exemplo, você frequenta ambientes muito barulhentos, né? Deixa ela 5 minutinhos, né? Sem fone, aí quando você vê que ela começou a ficar nervosa, põe o fone, aí tira de novo e vai fazendo o teste, vai aumentando esse tempo, né? Para ir acostumando ela. Também brincadeiras de dessensibilização suave, como caixa sensorial com arroz, massinha, areia. Então, tem muita criança que ela não gosta de brincar com areia, né? Ou nada que meleque a mão, tipo massinha de modelar. Ela fica muitíssimo irritada. Mas aos pouquinhos, você indo trabalhando isso com ela, você mostrando, você fazendo, ela vai criando, vai tirando essa aversão dela, ela vai começando a se adaptar melhor. Pintura com os dedos também é interessante. Sempre você orientando e dando liberdade para a criança. Então, se no momento ela não quer, não force demais. Tenta, mas não força demais. Vai devagar, tá? Banhos com espumas ou brinquedos sensoriais mesmo são bastante úteis, tá? Também você pode criar uma rotina segura. Crianças sensoriais se sentem melhor com previsibilidade. Então, sempre monta ali, deixa um quadro horário no quartinho dela, mostrando tudo as atividades que ela tem nos dias e o horário que ela tem que fazer aquela atividade. Vai marcando um X, né, no que ela já fez e o que ela ainda não fez. Então, isso ajuda ela a ter mais segurança. Avisar com antecedência mudanças de ambiente ou de atividades, isso também ajuda bastante. Ensinar a criança a se comunicar. Por exemplo, você vai perguntar: está muito barulhento, então dizer para ela te responder, ensinar ela a responder que sim, que não. Ela mesma vir até você e falar: mamãe, prof, tá muito barulho, eu tô ficando nervosa, incomodando. Então, aos pouquinhos, ensinando, isso também é bastante importante. Você também pode perguntar: você quer ficar um pouco em silêncio? Vamos para um cantinho. Ah, você também, principalmente professor, você pode fazer um combinado de um sinal que a criança vai te dar quando ela começa a ficar nervosa. Então, ela vai fazer algum gesto e você vai entender. Então, você vai dizer para ela: venha, vai ali para o teu cantinho, fica ali um pouquinho em silêncio. Você pode usar cartões visuais também, se necessário, né? Das emoções e tudo mais. Agora, quando que a gente deve procurar um profissional, né? Então, primeiro, se a criança sofre com os estímulos a ponto de recusar atividades cotidianas, é bom procurar ajuda. 2. Se há prejuízo na socialização, alimentação ou sono. Então, um profissional como terapeuta ocupacional, com integração sensorial ou um neuropsicopedagogo pode ajudar muito, né, nesses casos, tá? E a parte de alimentação também, um nutricionista especializado em crianças com essa parte sensorial também é interessante. Okay? Cuidar de uma criança superdotada, gente, e sensorial, é um desafio e uma benção. Elas são intensas, perceptivas e têm um potencial incrível. E com apoio, elas podem florescer de forma linda. Então, aqui para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria agradecer muitíssimo, né, se você ficou comigo até aqui. Deixe um comentário contando a sua experiência, ou se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou adorar conversar com você por aqui, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outro aspecto muito presente em crianças superdotadas, que é a rigidez cognitiva, que é aquela dificuldade que elas têm de aceitar mudanças. Quem nunca passou um perrengue com uma criança que não consegue aceitar essas mudanças ou lidar com o inesperado? Então, se você gostou e não se inscreveu ainda, então essa é a oportunidade para você se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Ativar o sininho aí para não perder os próximos conteúdos, compartilhar esse conteúdo com outros pais que também estão nessa jornada. Então, eu deixo aqui muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente!